realmente, esse cara, você já gastou esse tempo falando com ele em outro momento. E acho que isso é um ponto importante, porque até pelo momento de imaturidade que a gente tem, não só de dados em específico, mas de marketing no geral, acho que a parte de conteúdo acaba ajudando a elevar esse nível de consciência do cara ao longo do tempo. Então tem uma porrada de cliente, aluno nosso, que o cara, ele tá comprando agora, mas ele lê nosso blog desde 2016. Então assim, no final das contas é plantar, e aí tem planta que vai crescer em uma semana e tem planta que vai crescer em 3 anos. Sabe? A árvore vai crescer em 3 anos. Uma cara, os canais ficando cada vez mais ineficientes, caros. Então, é mais gente nos canais digitais. 2 anos atrás foram onde a mídia digital, as empresas começaram a investir mais em mídia digital do que não digital. Naturalmente, a competição fica mais cara, CPC fica mais caro, variação do dólar, o dólar aumenta, vai ficar mais caro o CPC. O Google está começando a ter resultado de AI quando você pergunta para palavras-chave mais amplas. Então, você começa a ter uma ineficiência do canal. Fala aí, analítica e analítico de plantão, belezinha? Estamos aqui invadindo mais uma vez o RD Summit para gravar o segundo episódio. Olha, esse hoje aqui é especial, vou te falar, hein? Porque além de estar gravando dentro do RD Summit, a gente vai falar sobre a RD, com o Head Growth da RD, e a gente ele sequestrou o cara. Porque ele, tadinho, ele tá ferrado, ele perdeu uns 5 quilos, que ele disse já. Só de andar 12 mil quilômetros, é um negócio absurdo. Contador de passo tá maluco. Pô, tá maluco, tá preparado, Luciano? Preparado. Pô, na moral, Thiagão, obrigado pela honra. Primeiro, antes de mais nada, obrigado por ajudar a gente a conseguir fazer esse podcast aqui, o outro que a gente fez, você que abriu espaço, fez a ponte pra gente. E segundo, obrigado por conseguir um espacinho nessa agenda de 3 dias insanos de evento igual um louco. No último dia, inclusive, você dedicar aqui 1 horinha pra trocar ideia com a gente. Obrigado, cara. Pedi já agradecendo, pedindo pra você se apresentar pra galera aí. Aqui nada, obrigado a vocês. Pô, a gente tá combinando esse papo, já tem, já tem uma cara aqui. Vamos marcar, vem pro Rio quando você vem pro Rio. O Carioca, a gente tava achando que tu era o Carioca. Prazer estar batendo esse papo com vocês. Que bom que deu certo, que bom que tá sendo aqui no Summit. Pô, a gente pega toda a vibe daqui do evento e fazendo esse papo. Pra quem não conhece, eu sou o Thiago Rocha, eu sou Head Growth da RD Stage, tô na RD, mais um engenheiro que não trabalha com engenharia, né? Tô na RD já tem 7 anos e meio. Entrei na RD como estagiário, tava fazendo engenharia, fui lá, entrei dentro do time de operações, fui galgando por alguns passos ali dentro do time de operações, depois fui pro marketing, então juntei toda a parte analítica da engenharia com a parte de negócio de operações, com marketing, parte de criatividade, resolução de problemas. Hoje estou liderando toda a parte de aquisição, que a gente chama de self-service ali, que é toda a parte product-led, né? Então, como a gente faz aquisição colocando o produto na frente, então nossos planos baratinhos, tanto do RD Station Marketing quanto do RD Station CRM. E é isso aí, vai ser ótimo bater esse papo com vocês, vamos nessa. A honra é toda nossa, cara. A gente tá com uma questão importante aqui, né, Luciano, dentro desse podcast que a gente tá fazendo na RD Summit, é que a gente conseguiu cumprir nossas promessas, que foi marcar de gravar com você, estamos gravando finalmente, e a gente fez um com a Globo também, que a gente fala 1 ano de gravar com os caras. Tu salvou, a gente tá a gente fala 1 ano de gravar com a Globo, e a Globo tava aqui gravando também um outro episódio com a gente. Então, mas isso que é legal do Summit, cara, porque várias pessoas que a gente conhece, se reúne, não dá agenda pra você encontrar, mas aí lá as pessoas estão lá, tá todo mundo, daí você encontra, você bate um papo, você troca uma ideia, e quando dá pra gravar um podcast, melhor ainda, né? Cara, pra galera entender, eu acho que seria interessante a gente começar você contextualizando a RD como um todo, assim. Tá, então, RD Station, a gente tem Summit, tem RD CRM. Seria legal a gente entender o que é RD hoje em dia, porque era uma coisa diferente há 7 anos e meio atrás do que é hoje. Tem muita coisa por trás aí pra galera entender a grandiosidade hoje da empresa. E aí, em cima disso, a gente começar a trocar essa ideia e bater esse papo. Boa. A RD Station é uma empresa onde tem vários outros produtos embaixo dela, né? Hoje ela foi adquirida pela TOTUS em 2021. Ela faz parte da dimensão de business performance da TOTUS, né, hoje. E ela tem... A gente está saindo com 8 soluções aqui no... eu sempre fico perdendo. Sai com 8 aqui. Com 8 e não sei quantos. Mas basicamente o produto principal é a RD Station Marketing, que é o carro-chefe, desde o início ali, que é uma plataforma onde você consegue centralizar todas as suas ações de marketing, né? Depois adquiriu o RD Station CRM. Em 2021 a gente adquiriu a Talos, que daí é mais a parte conversacional. E esse ano veio Sales, né? o Exact Sales. A Talos daí virou RD Conversas, né, aqui no evento. A Exact Sales esse ano.
com o Magic Write, que daí virou o RD Station Mentor AI, né? Então a gente também tá nesse mundo de inteligência artificial aí. E aí também tem a Tail e a Lexus, que veio junto do guarda-chuva da TOTS ali. Só isso. Mas, cara, hoje são pouco mais de 1.200, 1.300 funcionários. Sempre eu me perco nessa número de funcionários. Mais de 45 mil clientes em mais de 30 países. Então, sempre como me perguntam, pô, Thiago, mas o que faz você ficar todo esse tempo na RD, né? Pô, eu entrei na RD, já era um tamanho bom, já tinha 200 e poucos funcionários. Mas versões de RD diferentes, né? Então, cada hora você vai vendo uma versão de RD diferente. Eu comecei, era só um produto, aí depois começou a internacionalização, o programa de parceiros começou a ficar mais forte, aí comprou um segundo produto, daí comprou um terceiro. Aí você vai vendo isso agora, putz, tá uma empresa gigante. Agora é Enterprise mesmo. Mas com aquela mentalidade de startup e como que continua crescendo. É bom, essa é a pegada que não pode perder, né? Porque realmente fica com a pegada de startup e a pegada de startup, ela sempre privilegia growth. Em cima da sua fala aqui, já deu pra ver que assim, growth tem pra caralho dentro da ideia. Eu queria entender justamente, quando você olha esses produtos como um todo, como é fazer growth pra tudo isso, cara? E como eu acho que seria, além de você falar de como é fazer growth para tudo isso, seria legal a gente ainda separar em 2 cenários. Como era fazer antes e como é fazer hoje. Porque a mesma coisa que a gente falou aqui com a Globo quando você é uma marca muito consolidada, quando você não é uma marca muito consolidada, fazer growth, vamos dizer assim, não é tão complexo porque qualquer crescimento já é crescimento. E você vai depois crescendo. Agora, quando você vira um negócio gigantesco, um transatlântico, como é que tu cresce? Como é que tu faz growth? Os crescimentos é 0,3. E no absoluto é coisa pra caralho. Assim, quando você é uma empresa de 1 bilhão de dólares, qualquer melhoria de 1%... É coisa pra caralho. Vai ser 10 milhões, uma ideia de 10 milhões de dólares. Que é uma puta de uma ideia, né? Com certeza. Então, eu acho que começa muito daí, né? Então, quando você tem... São oportunidades e desafios diferentes. Quando você tem só um produto, quando você está num estágio mais inicial, cara, tem muito mato alto, que vai ser aposta, vai lá, vai batendo, vai validando e tem muito salto de fé também, né? Porque qual que são a aposta, quais são os dados e evidências que você tem, mas você tem pouca amostra, enfim, você não vai ficar fazendo experimento de coisa muito pequena, você vai gastar muito mais tempo tentando fazer, modelando, tentando fazer qualquer coisa, do que o experimento por si só. Então, acho que tem muito uma primeira aposta ali, como que você traz esses crescimentos. Boa. Quando você cresce, você está num estágio da RD, de multi-empresa, multiprodutos, começa a fazer um cenário de... Cara, meu topo de funil, a audiência da RD já é uma audiência muito grande. Né? Então, acho que a gente nem passou aqui explicando todos os outros detalhes ali. Então, dentro da RD, além dos produtos, cara, tem todos os assets de educação. Né? Então, a gente tem um portal da... resultados digitais, que tem mais de 20 milhões de acessos por ano. Caralho! Você tem a RD Universe, tem mais de 300 mil alunos. Você tem o RD Summit, que está com 18 mil pessoas hoje, né? Então, assim, tem vários assets de educação. O que vira o desafio? Cara, qual que é o produto que eu ofereço para quem, em qual momento? Então, fica muito mais como que eu aproveito as audiências diferentes para estar acoplando mais produtos para essa pessoa e estar crescendo em receita, né? E qual que é a melhor porta de entrada para uma determinada audiência? Porque antes a gente gerava 100 mil leads. Putz, quantos eram, vamos supor, 100 mil leads. Quantos estavam prontos para comprar o plano Pro do RD Station Mart? Poucos, né? Mas agora eu tenho um leque de produtos, um leque de opções. Pô, a pessoa ainda não tem site, mas ela pode começar, todo mundo precisa de um CRM. Perfeito. Né? Mas ela vende só pelo WhatsApp? Putz, tem a RD Conversas agora, né? Ela tá começando mais digital? Putz, agora a gente tem um Lite, que é uma oferta baratinha de R$65. Então, o meu desafio agora de crescimento o que eu ofereço, quando, em qual momento, e como que eu aproveito essas outras audiências. Legal. Porque no final do dia, se uma pessoa eu começo a expandir esse portfólio, mais usuário, um cliente começa a adquirir vários desses produtos, naturalmente a taxa de retenção é muito maior. E daí, quando a gente fala de growth, é crescimento de receita, não é necessariamente só aquisição. E daí, pra gente, como empresa, é super interessante. Né? O fato de vocês terem 8 produtos, vamos dizer assim, já permite que você faça growth olhando pra dentro, né? Total. Porque eu não preciso ficar indo mar aberto pescar a galera. Então, se eu sei que tem uma pessoa que tá usando o RD
E ela vai precisar do RD CRM, ela vai precisar do RD Conversas. Então, você consegue também olhar para a tua própria base interna ali e entender o que você pode fazer para essa galera. O poder do CRM é muito grande, né, cara? E a gente vê, muitas vezes, o CRM sendo negligenciado. O exemplo que você deu aqui é muito foda. Eu queria só dar uma palhinha sobre o nosso exemplo também. Não, eu fiquei feliz porque parece que a gente não tá maluco, né? A gente não tá doido, né? Porque a gente na Métricas Boss tem o Prime, beleza? Tem a consultoria, beleza? E a gente começou a fazer as imersões presenciais ali. Tanto de A4, como storytelling com dados e tagueamento. A gente só foi começar, de fato, aí para esse conceito de mar aberto, fazer aquisição, investir em anúncio, a partir da 11ª turma. As 10 primeiras turmas ali, ou seja, 400 pessoas mais ou menos, a gente só prospectou internamente. Então a gente falou com a nossa base, falou com o nosso assinante, falou com as pessoas que leem os nossos artigos dentro do blog, falou com quem era dentro do Prime, e 400 pessoas mais ou menos ali foram as 10 turmas que a gente fechou sem investir nessa parte de aquisição. E eu vejo isso sendo muito negligenciado. Quando a gente fala, então, essa área de infoproduto, essa galera faz lançamento, capta 1 milhão de leads, aí no final das contas vende para 10 mil pessoas. Cara, ao invés de fazer um segundo lançamento, faz um lançamento para 990 mil que tu já tem. Entende por que converteu, por que não converteu. E tá ficando cada vez mais difícil, né? Tipo, se antes dava certo esse tipo de lançamento, cara, você vê um monte de produtor gastando uma bica de dinheiro e às vezes não dando tão certo mas eu mais, quero que fique mais difícil, sabe por quê? Aí eles vão ter que começar a analisar os dados, né? Exato. Então, eles não estão utilizando dados, para na maioria dos casos, pra porra nenhuma. E deixando uma fonte de dados super rica, que é o do próprio cliente que comprou e que não comprou, sem nem entender motivos. Acha sempre que é preço ou que o produto é muito foda, né? As pessoas têm essa visão deturpada. E quando você olha para dentro da base, você vê empresas do tamanho da RD, você vê outros e-commerces aí fazendo trabalho de base, demonstra que growth não é aquisição. Aquisição é uma das formas, né? Exato. E daí, acho que tem 3 grandes pilares quando você pensa em crescimento, né? Aquisição, retenção e monetização. Perfeito. E daí você fica muito preso nessa questão de aquisição aqui, mas você tem os outros pontos que são extremamente valiosos. E daí, eu queria adicionar 2 pontos nesse que você comentou. Por exemplo, o poder da educação. Teve uma pesquisa que a gente fez lá atrás, em 2017, que a gente foi entender quais eram os fatores que faziam as pessoas ficarem mais, enfim, trazerem mais valor, terem mais valor com o produto, necessariamente terem mais sucesso e daí ficarem mais com o produto. E nisso a gente viu qual era o poder, por exemplo, da RD University, né? Qual era o poder do RD Summit. Porque quando você fala assim, puta, mas quanto que eu investi tanto na RD University, quanto que vai gerar de venda? Muitas das pessoas que estão lá na RD University, estão fazendo os cursos, não estão ainda numa jornada de compra. Não estão querendo comprar. Então, se eu ficar analisando o dado no last touch, eu vou ver do tipo, puta, taxa muito ruim, vamos parar de fazer. Corta essa porra. Exato. Só que daí, quando a gente começou a falar, tá, mas deixa eu ver qual que é a eficiência no funil de vendas, por quem passou em algum momento da vida. Quanto participou a parte de educação? Participou alguma coisa da University versus quem não fez. Aí você começa a ver uma eficiência maior. Aí, não, mas deixa eu ver a taxa de retenção de quem fez e quem não fez. Aí você começa a ver uma retenção muito maior. Aí você começa a ver onde que o jogo é ganhado. Né? Então, você tem que... a maturidade digital e até a maturidade analítica para analisar o dado... e é muito importante você saber o que você quer analisar para você falar, tá, então como que eu faço esse tipo de análise, né? Perfeito. Porque se você ficar, deixa eu explorar tudo que tem de dado aí, você vai ficar perdido, você não vai chegar a nenhuma conclusão. Exatamente. Então... Quando você tem essa ideia do negócio, você fala, pô, não, eu quero gerar o crescimento. Qual que é a minha hipótese aqui? Dentro dessa hipótese, o que eu tenho de insight? Quais são os dados que me levam a crer nisso? E onde que eu estou apostando? E deixa eu ver se isso é válido ou não. Aí você começa a ver esse tipo de dado que não vai ser um dashboard. O dashboard ele é o painel ali, mas você vai ter uma hipótese, você quer fazer essa análise. E daí é um pouco do que a gente viu nessa camada de educação, a importância dessa camada de educação. E um outro exemplo, até que eu trouxe na palestra de quarta-feira, você começa a ver uma tendência, quando você fala, por exemplo, por aquisição, tem 2 coisas acontecendo muito no mercado. Uma é, os canais ficando cada vez mais ineficientes, caros. Então, é mais gente nos canais digitais. Há 2 anos atrás foram onde a mídia digital, as empresas começaram a investir mais em mídia digital do que não digital. Naturalmente, a competição fica mais cara, CPC fica mais caro, variação do dólar, o dólar aumenta, vai ficar mais caro o CPC. O Google está começando a ter resultado de AI, quando você pergunta para palavras-chave mais amplas.
Então, você começa a ter uma ineficiência do canal. 2, você começa a ter uma tendência do usuário querer aprender cada vez mais de forma self-service. Né? Não precisa do vendedor para entender, ele quer aprender por si só, para ter confiança de tipo, pô, como que eu resolvo essa dor minha? Sim. Escalar também o negócio, né? Escalar esse negócio. E daí, quando você começa a observar isso, é a questão do mar aberto e mar fechado. Se você começa a trazer e criar um ecossistema de educação e trazer o seu aquário ali para colocar mais usuários, pô, quando você vai fazer esse tipo de venda dos seus produtos, da imersão, vai estar lá, essas pessoas vão estar lá. E é muito mais fácil você pescar no aquário do que você ir lá no mar aberto e pescar. Então, esse é um cenário que está se desenvolvendo no Brasil, lá fora isso já é fato, e no Brasil está sendo cada vez mais fato isso, e que como os dados vão ser cada vez mais importantes, porque a partir do momento que o usuário está dentro da sua plataforma, você vai conseguir ter uma porrada de dados. Né? O que ele consome, de que forma que ele consome, quais são os hábitos. Tem mais gente da empresa dele que está consumindo esse mesmo conteúdo? Né? Então faz sentido eu oferecer, às vezes, alguma imersão mais cara, uma imersão executiva, qual que é o perfil dele. Então você começa a pensar até em novos produtos, como você faz expansão de receita através desse usuário que já está ali, já conhece. E daí você não vai ficar precisando explicar o que é a Métricas Boss. Exatamente. Esse cara, você já gastou esse tempo falando com ele em outro momento. E acho que isso é um ponto importante, porque até pelo momento de imaturidade que a gente tem, não só de dados em específico, mas de marketing no geral, acho que a parte de conteúdo acaba ajudando a elevar esse nível de consciência do cara ao longo do tempo. Então tem uma porrada de cliente, aluno nosso, que o cara, ele tá comprando agora, mas ele lê nosso blog desde 2016. Então assim, no final das contas é plantar, e aí tem planta que vai crescer em uma semana e tem planta que vai crescer em 3 anos. A árvore vai crescer em 3 anos. E eu não sei se vocês concordam, assim, mas quando eu fico pensando muito sobre análise de dados, as pessoas, pô, eu sou engenheiro, né? Então muitas vezes me perguntam... Tá que pra você é mais fácil, né? Falam, não, mas pô, você é engenheiro e tal. Mas eu fico pensando muito em cima disso, assim, tipo, cara, onde que tá a dor mesmo, assim? E eu vejo que muitas vezes as empresas, elas conseguem ter a parte descritiva, então responder o quê? Pô, quantos MQLs foram gerados? Quantas vezes foram gerados? Quantos visitantes a gente teve? Qual foi a venda? Mas não consegue explicar o porquê. Exato. Né? E daí se trava nisso. Né? Então, por que isso aconteceu? E, cara, quando tá bem, pô, a gente cresceu, a gente vendeu 10 contas a mais. Pô, não sei explicar, pô, mas deu tudo certo. Né? Mas aí, às vezes, é negligenciado, só que daí, quando vende 10 contas a mais, cara, por que você não bateu a meta? Não sei. Daí você não vai saber como melhorar. E quando a gente pensa nisso, muitas vezes as pessoas me perguntam, pô, mas como vocês aprenderam, como você aprendeu GA4? Como você aprendeu Excel? Ou qual que é a melhor ferramenta de analytics? Né? Eu deveria ter o Mixpanel, o Amplitude, eu deveria botar Power BI, Tableau. Cara, no final do dia, para mim, o que é o mais importante é a gente ter pensamento crítico. Pô, perfeito. Um pensamento estruturado de o que eu quero resolver com isso. Perfeito. Qual que é o problema que eu tô tendo? Né? Que daí, com isso, você tem uma porrada de dados. Sim. Você vai falar, cara, minha hipótese que está acontecendo é isso, e para eu precisar disso, os caminhos que vão ter são esses. Para cada um deles, quais são os dados que eu preciso, ou quais as análises que eu preciso fazer para validar ou não essa hipótese. Perfeito. Isso fica muito mais fácil quando a gente começa a analisar desse tipo. Né? E não é... Puta, não vai ser o Power BI, não vai ser, eu preciso de um data scientist para isso. A ferramenta é só o meio. Cara. E aí o ponto, acho que a única coisa que eu adicionaria aí seria que esse início fosse a partir de um objetivo em comum. Ou seja, tipo, beleza, temos esse número aqui, que é esse dado descritivo, e é esse número que a gente precisa aumentar. Então, agora, quais são os desdobramentos desse número para a gente poder buscar a oportunidade de crescer o negócio? As pessoas não alinham nem objetivo. Exatamente. Não, isso a falta de alinhamento de objetivo é absurdo. Você, então, início de RD até hoje, você deve saber a guerra de marketing e vendas, que marketing fala que o MQL tá certo, só que vendas fala que não é SQL essa porra, né? Não, daí tem sempre isso e, cara, esse ponto é super importante na minha época de Ops ali, porque, cara, o que o time de operações faz? Ele dá suporte o time executivo em alguns projetos estratégicos, batida de operação, né? Da toda a empresa ali. E muitas vezes vinha um tipo de análise, um pedido, falando, cara, tem essa hipótese, está acontecendo isso, a gente precisa desvendar esse ponto aqui. Se eu não valido, mas o que você acha? Como que você acha? O que está te levando a crer em cima disso? Eu vou começar a fazer uma análise da minha cabeça,
né? E daí, às vezes, quem me pediu isso, um executivo, vai falar, pô, não, mas não é nada disso que eu tô falando. E daí isso dá retrabalho, só que ele precisa tomar uma decisão, então não dá tempo para eu fazer uma outra análise, e daí ele vai falar, pô, não. Aí ele, o que vai acontecer? Cara, ele vai no feeling dele. Daí você tá deixando de ser data-driven, enfim, usar os dados. Que daí você fala, o contrário também acontece, né? De ser só baseado no que o CEO quer. A gente chama isso de C-level-driven. É só o que o cara quer. Mas sabe o que ele desbloqueou agora, depois dessa puta resposta? Depois dessa resposta, essa aula. Exatamente. Porra, tá maluco. Sabe o que tu desbloqueou mimo, meu irmão. Tu acha que tu tá na RD só a gente ganha mimo? Que é isso? Porra, tá maluco, ó. Não, pô, pode abrir obrigado, aí. Gente. Isso aí, cara, meu livro. Foi lançado quarta-feira, aqui durante a RD Summit, pela editora DVS. Recebendo em mãos aí. Menos achismo, mais dados. Isso aí, cara. Essa é uma das formas, você falou um pouquinho sobre as dúvidas que a galera tem. A ideia do livro é justamente ajudar a galera a decodificar essas métricas e deixar aqui, isso um pouco mais compreensível. Pra todo mundo um autógrafo depois, hein? Com certeza. Mas sabe o que eu acho que tem um ponto interessante do que você pode trazer aqui agora para a mesa? É o porquê de lançar um livro dentro de uma estratégia de aquisição. Porque acho que faz total sentido em cima que a gente tá conversando aqui. Ele quer ficar milionário. Com um livro? Porra, só a Marta Gabriel, eu acho, meu irmão, que tem 70. Cara, o que a gente entende é o seguinte. Toda vez que a gente olha o mercado como um todo, não tem como hoje você estar no mercado digital e não estar impactado com dados. Seja em rede social, você está vendo alcance, você está vendo interação, você está vendo engajamento. Seja em inbound, você está vendo quais etapas do funil estão perdendo conversão. Se de fato o lead vem de acordo com o que você chama de ICP. Então tem várias estratégias por trás, mas não tem como hoje em ambiente digital alguém não estar analisando algum tipo de métrica, algum tipo de dado. A gente hoje, quando fala da nossa plataforma de ensino principalmente, a gente entrou num platô onde a gente tem uma retenção muito alta, entra novos clientes, mas ficamos num platô ali. E a gente entendeu que a gente precisa furar a bolha. Sim. Então, quais são as estratégias que a Métricas Boss passou a fazer para a gente conseguir furar a bolha e estar em audiências diferentes que passam a descobrir a gente, talvez, de outras formas. Não mais pelo blog, não mais pelo podcast, não mais pelo YouTube. A gente fez duas coisas. Uma, estar em eventos. Então, não é à toa que a gente está aqui no RD Summit, no nosso stand, para aparecer para um público de social media, de infoproduto e também da parte de inbound, que talvez não conheça a gente. Em suma, a maioria dessa galera não conhece, porque mercado de e-commerce, tráfego, produto, a gente já está conhecido. Então, vamos fazer uma aquisição sobre isso. E a gente juntou fazer a aquisição do nosso stand aqui com o lançamento do livro. Então, a galera vai na editora DVS, está o livro lá exposto, pô, descobre que a gente está com o stand ali. E o livro, ele vem para justamente fazer a gente furar essa bolha. Porque, pô, o livro vai estar disponível ali em editoras dentro do aeroporto, espalhados pelo Brasil inteiro, no site da Amazon, em outros sites do tipo, que as pessoas vão passar a descobrir a gente, não por um blog, mas pela disposição que o livro traz. Isso traz aquisição para a gente e dentro do livro tem um mimo para a pessoa, conforme ela começa a ler, para ela poder ir lá para a nossa plataforma de ensino, para ela ter um trial. Então, legal, dentro do livro já tem um trial para a pessoa ir para a plataforma de ensino, porque é uma forma da gente fazer uma aquisição sem custo nesse caso, né? A gente está ganhando na aquisição. O cara pagou o lead dele. Tá? Eu podia ter recebido esse livro aqui antes. Que eu botaria na minha palestra, com certeza. Porque uma das coisas que eu tinha comentado, dentro desse contexto, né? Aí a gente trouxe como o marketing precisa se adaptar e vendas precisa se adaptar. Legal. E uma das coisas cara, um dos 3 pontos que o marketing precisa se adaptar é a minha estratégia de educação precisa se adaptar. E tudo tem que estar... Como que eu conecto isso com o meu produto? Porque os temas amplos... Pô, você tá vendo aí muita coisa falando sobre AI aqui no evento. Sim, quantidade de empresa de AI que tá aí. Várias coisas. Então, se você procurar hoje... Pô, como que eu ranqueio em AI? Cara, a dificuldade é imensa. Tipo, dificuldade de ranquear no Google. Então, conteúdo meia boca, puta, nunca vai. Só que você pode construir esse seu conteúdo conectando com o seu produto principal. Perfeito. Então, como que você vai fazendo? Então, todos os conteúdos, o produto tem que estar no meio. Né? Então, se antes você, ia lá naquele topaço de funil, ia fazendo, porque tinha um grande tráfego, não vai funcionar mais assim. Né? Então, dentro dessa estratégia, vou educar, dor, solução, dor, solução, dor, solução. Aqui, quem compra um livro desse tem uma dor clara. Claro. Né? E a solução está no próximo passo, né? Então, aqui ela lê, ela aprende, só que ela vai querer fazer mais. E daí, depois
da plataforma. Vai pro Prime, depois ela vai para imersão, se tem uma ela vai para consultoria. E daí ela, ela quer botar na empresa dela, só que ela não tem um time de analytics, ela vai e contrata vocês. Então começa a fazer tá perto do ecossistema. Então, o que vocês estão fazendo no final do dia? Cara, como que eu gero valor para minha audiência durante toda a jornada dela, né? E aí a galera depois, quando lê o livro, vai entender que no final das contas o que a gente está fazendo aqui é o LTV, né? É o Lifetime Value dessa pessoa com a gente no livro, a gente explica sobre o Lifetime Value para a galera poder entender, né? Você falou muito, e eu sei, te conheço já há muito tempo, a gente conversa, eu sei da importância de dados hoje dentro das tomadas de decisões da RD como um todo. Só que você já bem trouxe aqui no início disso tudo a complexidade, vamos dizer assim, da quantidade de produtos que tem e a quantidade de dados granulares que você vai ter no dia a dia ali. Eu queria entender como hoje são essas duas etapas dentro da RD como um todo. A etapa de coleta desse dado e reunião dessa informação como um todo, e como que hoje é de fato feita a transformação desse dado em decisão no dia a dia. Você falou muito bem aqui sobre as pessoas ficarem no quê? No livro e também nas nossas plataformas lá, nos nossos cursos, a gente fala muito sobre o que, por quê e como. Então, o que eu estou levando, por que isso é relevante, como eu vou fazer. E a gente bate muito na tecla que dados quantitativos dizem por quê, o quê, e dados quali dizem por quê, e de novo a galera do dado quali quase não ouve, não fala. E você que vocês fazem muito isso. Eu sei que vocês também conversam com o usuário. Eu queria entender justamente isso. Como é essa parte da coleta de dados hoje, desses produtos como um todo, para poder ser granular a esse ponto de fazer esses upsells e cross-sells aqui. E do outro lado, como que hoje é a forma do time transformar esses dados em decisão? É disruptivo? Existe um setor que fica gerando relatório? Como que rola isso dentro da empresa? Boa. Cara, assim, se eu falar que tudo tem a mesma maturidade, eu estaria mentindo, né? Então, naturalmente, a parte do RD Station Marketing, por ser o produto mais maduro, também é um maior gerador de receita, é um pouco mais maduro e vai indo, enfim, tem empresas que foram recém-adquiridas, que ainda estão fazendo o processo da gente centralizar essa informação, que ainda a gente não tem, ainda é um tanto quanto separado, enfim, a gente vai aprendendo e tá tudo certo. Falando do marketing, tá? Então, como que a gente faz tudo isso? A gente centraliza, daí tem um time de sistemas internos. Antes não tinha. Tipo, quando eu entrei na RD, se vira, né? Mas, cara, hoje não. Hoje tá bem estruturado. Então, a gente tem um time de sistemas internos que todos esses dados são jogados para um banco de dados, eles são tratados para serem otimizados. E daí, com isso, o time de operações cria dashboards. Né? Essas dashboards de negócio são validadas com os times de negócio. Então, isso é um primeiro painel para do tipo, cara, o que a gente está vendo aqui, como que a gente está analisando os dados, ter análise de dados rápida. Né? Então, a gente consegue saber o que está subindo, o que está descendo, quais são as variações, fazer minimamente as análises de batida de operação. Cara, o que um time de marketing precisa saber, né? Como que eu junto essa análise de performance com a análise de investimento em mídia paga para saber o que eu estou investindo aqui e o que está saindo na ponta. Perfeito. Tá? Então, com isso, o meu time, né, um time de marketing, ele consegue responder isso de forma rápida e precisa e, cara, ir lá no dashboard se virar, não ficar dependendo do time de dados extrair um relatório para falar alguma coisa. Cara, não. O dashboard ele tem que ser capaz de você conseguir responder tudo ali. E daí, lógico, tem dashboards em diferentes níveis, né? Tem um dashboard que inicial, estratégico. Isso, que daí é mais de batida. Então, cara, nível granular de qual que é o identificador que está gerando isso e tal. Tá para cima, para baixo, o que está gerando de MQL. Então, a gente consegue ver isso. Mas tem alguns dashboards mais táticos, estratégicos ali, né? Então, tem uma métrica que a gente chama, por exemplo, que chama Pipeline Revenue, né? Que é o quanto o margem está gerando de pipeline. Porque o MQL, ele tem variado. O que a gente entende ali é que o valor de um MQL que vem, por exemplo, de um CTA de quero falar com vendas é diferente do valor de um MQL que faz uma demonstração. Né? A eficiência na taxa de conversão dele é diferente e até o ticket médio é diferente. Então, com isso, a gente calculou uma métrica chamada Pipeline Revenue. Isso, a operação como um todo, olha muito menos. Né? Tem um olhar ali, mas olha muito menos. Isso é mais os gerentes, os diretores, o CMO que vai olhando para essa métrica. Então, é algo que, enfim, a gente vai separando em cima disso. Putz, Thiago, você quer fazer uma análise um pouco mais complexa, tem uma hipótese ali que é uma análise pontual. A gente formula, enfim, desenha melhor a hipótese, aí a gente chama um time de operações. Né? Esse time de operações, ele é central, ele tem células para cada departamento fim. Né? É um time central que daí tem ramificações para cada
departamento, estrutura departamental. Então, tem um time de marketing ops, por exemplo. E daí, eles são peças fundamentais para a gente fazer análises mais profundas ali. Puta, eu quero entender um pouquinho mais de jornada. O que tô vendo aqui o sign-up, mas o que é o passo anterior dessa pessoa fazer um teste gratuito da RD Station? Qual que é a importância da pessoa fazer um teste gratuito na RD Station? Uma pessoa que não compra, ela deveria... Eu deveria jogar cada vez mais gente para fazer o teste gratuito ou só um tipo de perfil? E esse é o tipo de análise que é mais complexa, naturalmente não vai vir num dashboard, mas daí que o time de Ops está lá, enfim, são pessoas mais analíticas, né? Que daí consegue debruçar ali e juntar com a gente para fazer esse tipo de análise. Então, daí junta um pouco do... Então, dado bruto, assim, engenharia de dado, performático, como atualizar dashboard, time de sistemas internos, que daí são engenheiros de dados que trabalham em cima disso, conseguem fazer integrações ali e tudo mais. Perfeito. Esse time de Ops é um time que tem um time de... Enfim, daí tem as pessoas que fazem as análises, né? E tem pessoas mais de BI, de construção de dashboard. E tem a gente, né? Então, até um certo nível de análise... Operação deveria conseguir fazer, natural, e bater. Níveis um pouco mais avançados, time de operações junta com a gente, né? E daí, quando você começa a ver que, puta, tô vendo esse número todo dia, ou tô precisando fazer essa análise toda vez, cara, então isso deveria estar num dashboard, não é uma análise pontual, né? Então, daí, como que isso atualiza no dashboard, como que a gente vai fazendo? Eu fiquei com uma dúvida, assim, acho que a maneira pra você poder trazer pra gente, você falou que, pô, a RD, ao longo do caminho, foi adquirindo empresas, assim. E aí você hoje tem um cenário onde você tem dentro desse pool de empresas que estão no nível de maturidade maior e outras estão no nível de maturidade menor. Quais são os desafios que você tem de disseminar esse conteúdo da empresa, que nesse caso, dentro do grupo, tem uma maturidade maior de análise de dados para esses caras, assim, de disseminar e tornar esses dados, acima de tudo, democráticos, mas os processos como um todo, sabe? De coisas que vocês aproveitam e ganharam aqui, aprenderam dentro da RD para essas outras empresas. Claro. Não, acho que é super... Assim, o que a gente faz, a gente tenta deixar registrado todos os aprendizados ali, seja em experimentos, documentação. Vida, né? Exato, porque daí quando a gente, por exemplo, um exemplo mais fácil aqui do RD CRM, que já foi a aquisição de 19. Cara, tem muito mato alto ainda pra gente fazer ali. E daí quando a gente começa a olhar, putz, o que foi os primeiros passos? Deixa eu pegar o que deu certo nos últimos tempos no marketing. Vamos só pegar e replicar. Lógico, não vai ser um Ctrl-C, Ctrl-V, mas vamos tentar entender os experimentos e o que a gente já pode fazer. E entender que, assim, cara, não vai... Possivelmente vai chegar num nível analítico bom muito mais rápido do que foi com o marketing, porque no marketing foi a ferro e fogo ali, o facão desbravando. Mas a gente entender que não é para ser agora. Não precisa ter esse nível analítico. Né? Não precisa ter essa maturidade que a gente precisa no marketing. Porque o marketing é aquele negócio. Puta, você vai fazer coisa, experimento, melhoria, não sei o que. Melhorou 3%. No suor ali, você vai... Não, e com certeza nesse banco de experimentos que vocês acabam criando, nessa documentação, tem várias outras coisas que essas outras empresas entram e acabam bebendo dali, né? É exatamente isso. Porque daí você fala, cara, a gente já fez isso, deu muito certo, só pega e faz. E daí começa a dar um ganho bizarro, assim, né? Então, por exemplo, no CRM, a Talos tem crescimentos bizarros porque, cara, muitas coisas que a gente vai aprendendo no marketing, a gente já aprendeu no marketing, né? E eles estão em estágios diferentes, né? Estágio de companhia, de maturidade, né? Então, a gente vai entendendo cada empresa ali e o que a gente pode estar pegando de uma que já passou por isso e disseminando na outra, né? O que a gente pode estar fazendo, quais melhorias que a gente pode estar fazendo, o que a gente já fez como estratégia de aquisição, o que a gente já fez como estratégia de monetização. Quais são as diferenças também, né? Não é porque fez e deu certo no marketing, é que vai dar certo no CRM, ou na RD Conversas, ou no Exact, ou no receita de bolo, mas já é um avanço, né? Já é um avanço, já é do tipo, cara... Aqui deu certo, eu acho que aqui vai dar. E tem coisas que são iguais, né? Tem coisas que não são mas tanto. Mas não é que o público, que o cara que contrata CRM é muito diferente do cara que vai contratar a ferramenta da RD, né? Então tá tudo meio que dentro do mesmo nicho, talvez. Né? Exato. Então, assim, tem várias coisas que dá pra aprender já e não bater a cabeça da mesma forma, sabe? Tu puxou do banco imobiliário, sorte ou revés, tá ligado? Sorte, avance 3 casas. É isso. É tipo isso. Pô, mas porque você tá entrando numa empresa gigante, com um histórico absurdo, um backlog absurdo de documentação de teste, ao invés de eu estressar meu time a pensar, a primeira coisa que eu vou testar
Que os caras já fizeram, porra. Quais foram os testes que deram o maior resultado? Porra, e vou tentar replicar. E até em coisa, assim, processo operacional, né? Do tipo, você tem um dashboard bonitão que a gente sempre... Tipo, a gente melhorou e modificou muito no marketing. Quando você vai pro CRM... por que eu vou ficar pensando em qual dashboard eu vou ter e quais análises, quais gráficos eu preciso ter? É só botar um filtro, tipo, no nível de operação. Lógico, se o pessoal, o time de engenharia de dados, for ouvir e falar assim, é só botar um filtro e falar, pô, tá de sacanagem comigo, né? Mereceu o trabalho de caralho. Dá um trabalho do caralho, mas tudo bem. Mas, cara, na base de negócios e de BI, no final do dia é um filtro que você bota ali. Eu quero ver o marketing. Não, agora eu quero ver o CRM. E ponto. Né? Então, por que eu vou inventar a roda, pensar em qual que é o dashboard? Não, cara, já tá aqui, a gente já fez, já pensou, já quebrou muita cabeça. Vai ter uma coisa ou outra que você vai adicionar, mas as premissas são quase as mesmas ali, né? Então, isso tanto para nível de processo, mas para nível de experimento, com certeza. A gente pega lá, vê quais foram os últimos ONs aqui, de experimentação, olhando pro marketing. O que a gente replica aqui no CRM. E daí o CRM é uma máquina de ON, quando a gente olha assim, qual que é o nível de... a taxa de experimentos ganhos no CRM. É altíssimo versus do marketing, mas também é que a gente tá bebendo de água limpa ali, né? É tipo você ir pra dungeon do Diablo 4, um amigo no level 99. Assim. Ele vai te levando pra farmar mais rápido. Você só vai atrás. Vai atrás. Tá aproveitando o ganho, tá ligado? Exatamente. Mas aí eu fiquei com uma dúvida em cima de uma opinião sua, que é o seguinte... Nesse caso, pelo que eu entendi, eu posso estar falando merda, esse caso, o time de growth da RD, ele é uma vertical para a aquisição de todos esses produtos, certo? O time de growth, ele olha todos? Ele olha toda a aquisição de todos esses produtos. Mas tem squad separado? Hoje a gente separa em... Hoje o meu time, ele olha para aquisição e hoje a gente está olhando para 2 grandes produtos. Tá? Então, tudo que tem alguns times separados, tá? Então, hoje a gente olha... muito toda para aquisição self-service, que a gente chama de product-led, né? Então, self-service é aquele que não preciso ligar para um vendedor. Eu vou lá, é um saizinho mesmo. Exato. Então, não tenho um toque de vendedor, eu preciso do meu produto para fazer aquisição, reter e expandir. E daí você começa a ter squads, né? Então, tem um squad de aquisição, aquisição barra ativação. Tem um squad que é de retenção e expansão de receita. Então, a gente tem um que olha muito para a pessoa que está no Light, no Basic, né? Daí você chama de como que ele vai pro Pro, pro Advanced, né? E daí junto em conjunto ali, né? É um produto pensando como melhora o produto, um marketing pensando como faz essa expansão de receita, como faz estratégia de nutrição. A gente está apoiando em cima disso também. E daí tem alguns outros squads dentro de Growth, que daí não estão exatamente comigo, mas estão dentro da RD ali. Então tem teses, por exemplo, como que você faz cross-sell do marketing para RD Conversas, daí você começa a ter algumas experimentações de outros times espalhados, né? Então, daí é a mesma coisa de CRM. Então, hoje a gente tem times de growth no marketing de CRM e daí as outras a gente tem time de geração de demanda, clássico, enfim, batida, operação, até entendendo que, enfim, quando que vai ter, de que forma que vai ter, entendendo qual que é o momento ali naturalmente de ter e de aportar, sabe? Mas é prioridade, maturidade, enfim. Sim. Uma coisa que a gente já conversou outras vezes é sobre como a RD tem uma cultura de experimentos desde que nasceu até hoje, muito na veia, no sangue. É incrível que você conversa com qualquer outro setor e qualquer outra pessoa da RD, parece que a cultura é muito enraizada na empresa como um todo sobre experimentação. Você conversa com a pessoa de qualquer outra área, a pessoa, não, mas aí tu faz um teste, experimenta. É uma cultura muito forte. E a gente vê no mercado que essa cultura é muito mais gogó do que verdade, saca? Diferente do que a gente comprova com vocês aqui. Então, muitas vezes as pessoas falam que fazem experimentos, mas não fazem experimentos. É um experimento que, sei lá, alguém olha hoje e fala, tá vencendo 2%, pausa essa porra e foda-se. Queria entender como é a cultura de experimentos da RD como um todo e como que vocês fazem isso na prática no dia a dia. No dia a dia ali. Como é que vocês olham esses dados para transformar em hipótese e falar, vamos fazer esse experimento? E é legal a galera entender, eu queria que você contextualizasse, que experimento não necessariamente é teste AB. Cara, por que a RD tem essa cultura? Acho que vem muito do Eric, tá? Legal. Assim, o Eric, ele sempre teve muito... Sempre foi muito pragmático, assim, não, só para contextualizar, né? O Eric é o fundador e CEO da RD.
E ele sempre foi muito pragmático nas visões, né? Então, quais são os passos, quais as análises que a gente precisa fazer, quais os números. Então, mesmo quando a gente não tinha uma estrutura linda de dados, né, planilha, mas, cara, a gente precisa ter essa métrica, ver essa métrica, perfeito, porque isso contextualiza com isso. E, enfim, ele sempre foi uma pessoa muito de número, de análise. E no próprio código de cultura da RD, quando foi criado, tem um dos valores ali é data-driven. Então, meio que isso foi passando e disseminando, né? Então, por que você faz um culture code, cara? Para disseminar isso para toda a empresa e todos os passos. Então, principalmente quando tá a empresa menor, que daí o CEO tá muito mais presente, cara, qual que é esse número? Qual que é esse racional? Por que tá tendo isso? Tanto análise quantitativa quanto análise qualitativa, né? A gente não falou tanto de análise qualitativa ali na pergunta passada, mas, cara, o time tá fazendo discovery, conversando com o cliente, fazendo pesquisa toda hora, porque no final do dia, dado qualitativo também é dado, né? Então, acho que a RD tem muito disso, muito pelo Eric, como que ele conseguiu disseminar, e daí, cara, onde os outros gestores estão olhando, vai indo até o analista ali, né? Então, acho que é um pouco disso. Como que a gente faz na RD? E daí, basicamente, todos os projetos, iniciativas, apostas que a gente tinha, tudo começava por one pager, que a ideia basicamente era, cara, qual que é o problema e a oportunidade? Então, quais são os dados que me mostram que isso é um problema ou oportunidade? O que eu tenho de dado interno ou benchmark que me prova que isso é um problema / oportunidade? E daí, qual que é a minha hipótese de solução em cima disso? Então, sempre foi a cabeça da RD funcionar assim. Nunca as coisas foram assim, pô, no gogó, falando, cara, vamos fazer tal coisa. Ah, pode, vai lá. Não, tipo, pô, a gente tá vendo, a gente tem um problema / oportunidade aqui, os números que mostram isso, daí tanto internamente quanto o benchmarking da indústria, outras empresas, então mostram que, de fato, isso é uma verdade. Então, para isso, a gente pensa que a hipótese de solução pode ser essa. Desde um projeto desse tamanho, até uma puta mudança que a gente poderia ter. Então, isso sempre fez parte do playbook ali da RD. Então, com isso, a gente começa... tem o processo natural de hipótese ali que a gente faz, enfim, todo o processo de growth, de experimentação. Mas o que a gente olha quando a gente vai fazer experimentação e quando que a gente define que vai ser teste AB ou não, né? Então, se a gente está pensando em alguma coisa e tem um risco grande, tem uma oportunidade grande e tem um risco grande, às vezes fazer experimentação, fazer teste AB é a forma mais correta aqui para diminuir o risco. Talvez demore um pouquinho mais para você ter uma resposta, mas você pode ter que a gente brinca de uma pioria, né? Você sempre fica com... A gente é positivo, né? A gente sempre fica pensando, cara, vai dar certo e tal. Mas, cara, e se não der? Aí você vai falar que você não bateu meta, que você fez um experimento? Aí você começa a trazer uma fragilidade para cima da cultura de experimentação também, né? Se você começa a ficar pior na sua performance do que... Então, você tem que errar e errar pequeno. Então, se tem muito risco, a gente faz teste AB. Cara, se a gente acha que isso é um ponto, é importante, não tem tanto risco de negócio, acompanha, mas vira e experimenta. Tem coisas que a gente não consegue fazer teste AB. Só que aí, se a gente acha que é importante e tem uma alavancagem, cara, toca como projeto, iniciativa. Então, qual que é o problema / oportunidade? Por que a gente está fazendo isso? Cara, você não ia fazer teste AB do seu livro. É verdade. Né? Mas você acha que tem uma oportunidade aqui. Né? Você vai acompanhar, você vai ver quantas pessoas compraram, quantas pessoas fizeram o teste gratuito e tudo mais. Mas você desenhou, você viu, cara, tem um problema / oportunidade aqui, que prova que isso é uma oportunidade, né? Quantas pessoas consomem livros ou quantas pessoas pedem livros para vocês. Com isso, vocês estão fazendo isso. O investimento é esse. Cara, esse é seu salto de fé. Mas é também entendendo que, cara, nada vou ficar fazendo teste AB, vou ficar fazendo experimentação, porque senão a pessoa vai ficar procurando experimentação de coisa minúscula. Né? Que daí você vai falar, pô, a gente conseguiu melhorar em 50% a geração de lead de um lugar que gera 3 leads. Aí você fala, pô, parabéns, você gerou 5 agora. E daí, tipo, não vai resolver seu problema de negócio. Então, você ter conhecimento mesmo, tipo, de quando que você faz teste AB, quando você só faz, porque é pequeno e às vezes depois você pega o número ali, mas você sabe que isso é, tipo, você sabe que deveria ser isso.
Sim. Então você não vai fazer um teste pra isso. Você só, cara, só faz. Mas se tem algo que, assim, pelo menos no nosso cenário a gente faz, se tem algo que tá uma merda e tipo assim, isso aqui claramente tá melhor, bota que tá melhor. Exato. E aí chega a oportunidade, né? É o que você tá falando. Problema / oportunidade. A galera muitas vezes foca só no problema e esquece a oportunidade. Acho que um exemplo que a gente pode trazer pra galera que tá ouvindo aqui é a nossa própria plataforma, da Métricas Boss. A gente identificava um problema e ao mesmo tempo uma oportunidade com base em dados, que era, a gente tem 22 treinamentos, o que pra vender é muito foda. Você vende que tem muito treinamento. Mas pra reter, também é muito foda no sentido negativo. Por quê? Pensa que a pessoa fica perdida. Ela fala, tem 22 treinamentos, eu nunca vou acabar. Por onde eu começo? Onde é que eu vou focar? O que a gente faz? Aí não faz nada. Não faz nada. Então, você entende que a gente tem problema e oportunidade. Problema pra quem tá dentro, oportunidade pra quem tá fora. A gente, quando pensou na nova plataforma, de novo, um salve pro Cláudio e pra Dani, que foram eles que desenharam a plataforma como um todo, mas a gente pensou na plataforma sempre priorizando o primeiro WoW ali dos 7 dias da pessoa entrar. Então a pessoa entra, tem 22 treinamentos. Quando ela entra, agora tem um robozinho, inclusive o nome dele é Avinash. Muito bom. Só pega quem sabe. O nome dele é Avinash, você interage com o Avinash vai trazer pra você ou uma aula específica. Ele já veio no Summit, tá? Já veio, então, em 2019 eu tava lá, tá maluco. Ainda mostrei pra ele, o slogan da gente era Web Analytics, você mais um gráfico bonitinho, e falei assim, ó, Web Analytics is more than a beautiful graphic. Duolingo. Que isso, hein? Melhorou mesmo. Meti pra ele, tá? Aí ele deu um sorrisinho pra mim. Mas você interage com o Avinash lá, e o Avinash vai ou trazer uma aula pra você resolver aquela tua dor agora, ou você vai criar um planejamento pra você estudar. E aí você tem um foco. Sim. E aí, pô, isso aqui eu não preciso fazer teste AB. É uma oportunidade de melhoria para um problema que eu tenho, que ao mesmo tempo melhora também o que eu já entendi que é a oportunidade de aquisição. Porque agora, além de eu falar que tem 22 treinamentos, eu posso falar que você tem agora um assistente que vai te ajudar a montar o seu planejamento. Perfeito. E o que a gente fez foi, beleza, agora eu preciso não só fazer, mas medir se isso deu certo. E a gente separou a jornada em 2 cohorts. Aí sim, pega como é que era a nossa aquisição, nossa retenção. E também a quantidade de cursos e logins que os nossos consumidores, nossos assinantes faziam antes da gente lançar o Avinash, a plataforma nova. A galera logava tantas vezes, demorava X tempo para fazer um curso, fazia um curso, demorava X tempo para fazer o segundo. E agora com a Avinash? Pô, com a Avinash a pessoa se loga mais, com a Avinash a pessoa termina curso mais rápido, ela faz mais curso em menos tempo. Então a Avinash resolveu esse problema e agora também é uma oportunidade de melhoria da retenção do nosso consumidor que está ali dentro. É um exemplo disso, não é um teste AB, mas é um experimento. E a galera muitas vezes acha que experimento é teste AB. E tem que fazer teste AB da porra toda. Cara, tem teste que é mais fácil você fazer um teste de habilidade. Não, e vai ter teste que às vezes é tão complexo você instrumentar. Porra, que até fazer. Que até fazer, tipo, demora mais para você conseguir fazer a instrumentação, fazer o teste, do que cara, se você só virasse. Verdade. Né? Então, é isso. Tem que ter clareza do tipo, faz sentido mesmo eu fazer o teste? Boa. Qual que é o risco que eu tô colocando aqui pro negócio? Né? E às vezes você vai falar, pô, se der tudo errado do Avinash. Não acontece nada demais, né? Pior que não ter, né? Tipo, pô, você não vai ficar puta e sair, né? Então, vai cancelar porque, pô. Exato. Então bota, vê o que dá, quais são os resultados. E daí é importante você ter premissas claras, né? Do tipo, quais são os dados que eu quero ver? Qual o objetivo, né? Qual que é o objetivo? Porque senão a gente tá fazendo isso para... senão daí o que vai acontecer? Você vai ficar caçando um número que prove que... Vamos supor que, pô, a Avinash é o seu bebê ali, que você quer que dê certo. Aí você vai ficar caçando um número pra provar que, cara, todos esses números aqui estão falando que não funcionou. Exato. Né? E daí você vai falar, não, mas tem esse aqui. Né? Não, é o data conveniente. A gente fala... Conveniente é a opinião do cara. Exatamente. Quando é inconveniente, ele vai questionar a fonte do dado. Mas quando é conveniente, foda-se. Não, e você... Se comprova a minha opinião, tá tranquilo. Cara, tem que ter zero apego a isso, sabe? A hipótese ou, enfim, essa ideia de solução. Porque às vezes o problema ele continua, vamos supor que se não tivesse dado certo, o problema ele continua válido, né? Pô, quanto mais curso eu coloco na plataforma, mais o esforço cognitivo, o efeito Netflix, né? Exatamente. Então, mais o esforço cognitivo para eu escolher quando eu começo. Talvez um robozinho ali, cara, não deu certo. Pô, por que não deu certo? Aí vai lá, faz... O que é o processo? Vamos supor que não tivesse dado certo. Qual que é o processo? Cara, vou entender com o usuário, qual que era a expectativa dele, por que não ajudou. Aí, cara, às vezes é a pergunta, às vezes é a forma que você tá
fazendo. Às vezes é por ser robô. A pessoa, às vezes era mais fácil só ter botão de trilha, ela clica e já vai pra trilha. Às vezes tem alguma experiência de usabilidade que você não pensou. E daí, sei lá, o robô ele fica ruim para celular, demora para carregar. Então tem várias coisas que podem acontecer. Só que você vê que tudo isso volta naquele negócio do pensamento estruturado. Cara, como que você pega essa informação? Não sei exatamente onde vai estar essa informação. Às vezes essa informação vai estar separada. Demorou muito pra gente ter uma informação centralizada na RD, assim, de vários softwares, onde a gente consegue ter uma visão em um lugar só. Uhum. E a gente sabe que a realidade no Brasil, de muitas empresas, não é essa. Às vezes, cara, vários lugares. Então, você precisa ter um pensamento estruturado para falar, cara, vou exportar esse dado desse lugar, vou exportar esse dado desse lugar, vou fazer o VLOOKUP ali no Excel e daí eu vou cruzar e vou validar essa informação. Né? Então, você ter memória de cálculo também é super importante para você validar ou não essa informação e ir guardando esse conhecimento. E se o que você tá levando, só para dar uma dica extra pra galera aí mesmo, tem um livro recente, inclusive, do fundador da Waze, que é Apaixone-se pelo problema, não pela solução. Legal. E isso, para mim, é um tapa na cara de muita gente. Principalmente, desculpa, galera de UX, que faz uma solução e se apaixona pela solução que fez. E quantas pessoas, não sei se você já fez isso também, mas acredito que muita gente já foi, aplicar um teste de usabilidade e quem fez aquela experiência estava no teste. Se essa pessoa, ela olhou a experiência que ela promoveu como um filho, uma filha, algo que é o bebê dela, ela não aceita a opinião. Ela entende que, na realidade, o problema é o usuário. Não, o problema é você e a tua experiência, e tá tudo bem. A gente tá aqui justamente para testar a experiência, não o usuário. Sim. Porque é ele, no final, que vai trazer a receita pro negócio. Então, a gente melhora isso. Então, esse livro é bem bacana. Já li e recomendo. Eu gostei muito desse cenário que ele trouxe de usar teste para poder mitigar risco. E vocês conseguem hoje quantificar antes de pensar assim, o quanto de risco essa hipótese que a gente está querendo comprovar pode trazer para você poder montar uma reguinha de, beleza, então a partir dessa quantidade de risco aqui, desse score de risco, a gente faz um teste AB e divide ele só para 5% da base. Existe algum cálculo desse tipo? Não necessariamente um cálculo, mas é uma coisa que a gente olha assim e fala, cara, aqui é uma parte meio crítica do negócio. Se a gente... Algo que já tá dando certo, talvez, né? Por exemplo, talvez eu pegar um caso muito simples, assim. Se eu for fazer algum experimento no checkout. Se você fala assim, cara, vamos mudar todo o layout do checkout. É a finaleira ali, sabe? Então, se eu pegar só virar, cara, e se a pessoa não começar a não converter? Exatamente. Aí você tem risco. Mas se você falar assim, vamos supor que o checkout tem uma parte de preenchimento de endereço, e aí você fala, cara, tô com uma hipótese aqui que se eu botar o SEV e preencher automático o endereço, eu diminuo o esforço cognitivo do usuário. Você vai falar, mas é óbvio que esse esforço vai diminuir. Qual que é o risco aqui? Nada. Então, só faz. Perfeito. Tipo, você não precisa fazer um teste AB para isso. Não, com certeza. Né? Se tava uma merda, não sei do que esse caso é uma merda. Mas se tava algo que você trouxe... A gente faz o teste, a nossa premissa, o teste é para provar que eu tô errado. Se fosse para provar que eu tô certo, eu botava ele no ar. Exato. Mas em cima do que você trouxe, que o Thiagão trouxe, é legal só dar um exemplo aqui pra galera. A gente vendia o Prime e os nossos produtos de ensino pela QIFI, há 1 ano e pouco já. E a gente passou a ter uma negociação melhor e parceria com a Eduz. Beleza. O que a gente fez aqui, ao invés de simplesmente migrar para a Eduz, não. Foi fazer teste AB mesmo. Então, dividir a nossa base em links para QIFI e links para Eduz. E a gente entendeu, beleza, a taxa de aprovação é igual ou maior na Eduz? É igual ou maior, beleza. Então, segue o baile aqui. A gente ganha mais isso, aquilo, outro. Como é que tá a taxa de conversão? Tá igual ou maior? Não faz sentido a gente migrar para Eduz. Se a gente migrasse para Eduz, mesmo com negociações boas, e a taxa de aprovação fosse menor, a gente tivesse uma taxa de conversão menor, talvez a gente não decidisse. Porque é um negócio que mexe dentro do faturamento da empresa. E às vezes você olha só no número e fala, não, a taxa é mais vantajosa, vamos virar. Virou. Fodeu. Aí começa a não aceitar o cartão, tá negado, e daí você fala, cara, aí você... muito negócio pode quebrar. Exatamente. Eu acho que esse ponto é muito importante, porque na maioria das vezes, quando a gente começa a implementar uma cultura de teste, a pessoa faz meio que como se o teste fosse a bala de prata também pro todo, assim. É importante essa correlação de entender que, talvez quanto mais próximo do meu final do funil, mais eu tenho que tomar cuidado. Acho que era isso que eu queria passar pra galera. Assim. Eu acho que, e principalmente, vão ter coisas que, cara, vão ser muito difíceis.
vai ser muito difícil você ter um teste, né? E você vai precisar, tipo, quais são os seus dados, desses dados, qual que é o principal insight? Eu vi um framework recente se eu não me engano, é do Spotify, que daí é Data, Belief, Data, Insight, Belief, Bet. Então, dados, insight, o que você acredita, dado o que vai ser a sua aposta, né? Então, tem os experimentos ali, né? Mas vão ter coisas que, é muito grande para você pegar e falar assim, vou fazer um teste AB do livro, né? Vou fazer um evento como o Summit, você vai fazer teste AB, né? Então, o que prova que... Quais são os dados que mostram, ou quais são os problemas ou oportunidades que mostram que, por exemplo, educação é importante? Sim. Quais são as formas de educação? Por que você vai fazer um evento online? Né? Então, você tem alguns insights em cima disso. Então, são os dados, o que isso significa como insight, dado qual que é o que você acredita, né? Quais são os seus beliefs ali, né? E dado isso, quais são suas apostas? A gente vai fazer o RD Summit em São Paulo, porque facilita toda a logística, a gente consegue trazer mais gente, papapá, né? Mas também a gente tem eventos presenciais menores, que a gente faz daí com as agências, né? que é o Digital Leaders, que daí é a partir... as agências que executam, a gente apoia em toda a formatação, produção, mas são as agências que executam, que isso dá a gente meio que ajuda a gerar funil para a agência, né? Que é uma parceira nossa, isso é super importante. Mas também a gente ganha a capilaridade de fazer em todo o Brasil e chegar em lugares que, cara, dificilmente a RD chegaria com um evento presencial, né? No interior do interior do interior. A agência tá lá, ela consegue fazer um evento para 100 pessoas. A RD fazer um evento para 100 pessoas numa cidadezinha, seria difícil fazer isso, né? Então, logicamente também. Então, acho que ter essa quebra, assim, né? Do que é, é melhoria batida, só faz e executa, porque preencher automaticamente o CEP no checkout, você já deveria estar fazendo isso há muito tempo. Ou até mesmo do tipo, cara, se você já tem a informação do lead, como que você já pré-preenche no formulário, coisas desse tipo. Tem a parte de experimento, que, cara, aqui vamos fazer um experimento, vamos testar, como que a gente faz. E tem uma parte de, essa é a nossa crença, é isso que a gente tá... São as nossas apostas que estão de acordo com a minha estratégia de crescimento da empresa, né? Então, aqui daí você pensa crescimento como um todo, né? Porque aí, vamos supor, cara, a Métricas Boss vai comprar 3 empresas ano que vem. Por que você vai comprar? Qual que é a sua tese de investimento? Quero comprar para quê, né? Não tem experimento para isso, mas você tem que ter um racional que justifique a sua decisão, né? E não só em cima de investimento de grana, não. De tempo também. Também. Então, acho que esse tipo de análise faz e ajuda a galera a pensar como um todo. Galera que tá ouvindo a gente aqui e quer se tornar mais analítico, quer se tornar mais analítica e tá querendo começar a fazer essa cultura de growth dentro da sua empresa. O que você recomendaria pra galera começar agora a fazer? Comprar a plataforma de... Deixa eu falar isso, peraí. Fala essa puta. Para essa porra tudo agora que ele vai falar isso. Cara, eu acho que aprender um pouquinho mais sobre essa questão do pensamento estruturado, tá? Eu tenho até eu tenho uma aula na RD University que fala sobre isso, tem um curso de dados lá que, cara, parte muito nesse ponto, assim. Tem um livro que eu gosto muito, não sei se vocês já leram, do Thomas Tungus, que ele é VC, né? Ele era VC da Redpoint, eu não sei se ele ainda tá, mas ele tem um livro chamado Winning with Data. Tô ligado. Muito bom. Ele traz um pouco desse racional também, então acho que começar a ter esse pensamento crítico, assim. Quando a gente fala sobre pensamento analítico, é muito menos ferramenta e é muito mais esse pensamento crítico. E ter essa visão de crescimento mesmo. Eu tava batendo um papo com o Alfredo Soares ontem, e ele trouxe um exemplo muito legal, assim, de tipo, na rua. Então, você tá vendendo paçoca no sinal. Você tem que ter sempre essa mentalidade de crescimento, né? Tipo, então se você ficar vendendo paçoca toda hora, talvez você vai vender um pouquinho mais. O semáforo tem mesmo tempo. Sim. Então, às vezes, você vai correr mais, você vai não sei o que, você vai vender um pouquinho mais, né? Mas se você tem essa mentalidade de crescimento, você já pode, num primeiro momento, já botar um Pix para ficar mais fácil. No segundo, você bota um cartãozinho
Porque quem come paçoca ali, todo mundo faz aniversário. Então, da mesma forma que você vende paçoca, você pode vender 100 brigadeiros para festa de aniversário dessa pessoa. E daí você vai escalando. E daqui a pouco você tá vendendo um monte de brigadeiros, você não precisa estar mais no semáforo. Então, eu acho que as pessoas elas precisam ficar menos apegadas a ferramental. Concordo. E muito mais no tipo, cara, o que eu quero? Ter um pensamento mais estruturado. Então, o que eu quero, pro que eu quero, quais são as minhas apostas, o que eu preciso, quais são o passo a passo. E daí você começa, né? Então, tipo, eu tô perto. Não tem medo de ficar olhando o número. Tem gente que fica com medo se tá batendo ou não a meta, e daí não olha. Pior não olha o dashboard, sabe? Tipo, não, depois eu vejo ali. É tipo, ficar gastando demais, não olha a fatura do cartão. Cara, não, você tem que olhar. Vai dar merda. Você tem que saber se tá dando certo ou não. Então, acho que esse é um primeiro passo importante, assim. Lógico, tem... Cara, é muito questão da andragogia, né? Do tipo, tem a questão de aprendizado formal. Então, pô, você pode fazer um curso, você pode ter uma porrada de plataforma. Você pode bater papo, você pode estar ouvindo a gente, né? Isso é forma de aprendizado. Mas nada tira a prática, né? Pô, pega tudo isso que a gente está falando aqui, né? E qual que é o contexto? Como que você aplica na prática? De que forma que você faz? Deixa eu pegar o meu contexto e tentar aplicar. O que está dando certo? O que não dá? O que eu preciso? Que daí quando você vê onde está seu gargalo também, em vez de você falar assim, eu preciso ser mais analítico. Mas no que você precisa? Então, no final do dia, o que muda é você olhar para esses dados e você conseguir tomar a melhor decisão. Você não pode ficar com medo de, cara, o que tá acontecendo? Como que tá acontecendo? De que forma que tá acontecendo? Se você ter esse pragmatismo, aí a ferramenta vai te ajudar. Perfeito. Né? Então, daí você vai entender, pô, o que eu preciso, de que forma que eu preciso, qual é a competência e quem pode me ajudar em cima disso. Independente, e é uma coisa que eu faço desde quando eu era estagiário até hoje, né? Tipo, qual que é a competência que eu preciso, quem pode me ajudar, e daí você vai se desenvolvendo em cima disso. Então, acho que isso é muito mais importante que qualquer ferramental em si. Perfeito. A gente vai para os finalmente aqui do podcast agora, e recentemente a gente começou a fazer um bate-bola rapidinho. Tu não vai poder pensar muito. Ferrou. A gente vai fazer a pergunta e tu vai ver o que tá no coração. Tá bom. Beleza? A primeira delas é o seguinte. O que você faria diferente hoje? O que você faria diferente, desculpa, se você tivesse começado hoje, mas com a experiência que você tem? Então, a experiência que o Thiago tem hoje, de 7 anos e meio de RD, mas se o Thiago estivesse começando agora com essa experiência, o que você faria diferente? Cara, acho que eu aproveitaria mais as pessoas que, enfim, o network, o poder do network, assim. Eu acho que teve coisas que eu fui aprendendo aos poucos ali, e daí depois como fazer esse relacionamento e como aprender com os outros. Mas quando você é novo, assim, muitas vezes você acha que é o curso que você tem que fazer, que só vai te gerar um aprendizado, mas muitas das pessoas que estão ao seu redor vão ter já aprendido, ou já ter feito, ou já ter conseguido uma coisa que você precisa. Então, se aprender com os outros te fazer presente, corta alguns caminhos ali. Boa. Na sua opinião, qual será a próxima grande tendência na área de dados e growth ali? Cara, não tem como não falar de AI, né? Eu acho que, de certa forma, AI te ajuda a você ser mais produtivo, ter uma produtividade maior ali. E então, eu acho que AI vai virar commodity muito com dado aberto, mas eu acho que começa a ganhar um pouco do jogo quando usa os seus próprios dados, né? Quando você usa isso para dado fechado. Então, eu acho que a inteligência artificial ela pode te ajudar muito no ganho de produtividade, numa geração de insight, enfim, como você não precisar de um time gigantesco para te apoiar em certas análises. Só que para isso, você precisa de um dado minimamente limpo, bem estruturado, né? Então, acho que isso pode te ajudar a você ter uma maior visibilidade de oportunidade de crescimento, onde que estão as grandes alavancas, o que você pode estar fazendo em cima disso. Se você tivesse que definir a principal habilidade de quem trabalha com dados, qual seria? Perseverança, né? Resiliência. Não, acho que, cara, a capacidade de... Principal habilidade, acho que é a capacidade de aprender e se adaptar, tá? Legal. Eu ia falar, você pediu uma, mas eu vou falar 3, assim, que eu acho que é de todo profissional moderno. Você tem moral pra isso. E o de isso. dados não foge muito disso aqui, que é a capacidade de aprender, se adaptar e executar. Legal.
né? Então, você tem que ser muito bom nisso. As coisas mudam muito rápido, muito tempo. O que a gente usava para dados lá atrás não é o mesmo de agora, não vai ser o mesmo daqui a pouco. As coisas mudam cada vez mais rápido. E no final do dia, dados é meio, não é fim. Perfeito. Né? Então, a gente saber aprender, se adaptar e executar com o objetivo final de crescimento de negócio, sustentabilidade do negócio é super importante. Luciano, a gente demorou, mas isso aqui é uma aula. Eu tô pensando se vai ficar aqui no Spotify, no YouTube, ou se a gente vai subir do Prime. Também, eu Só juro pra que quem no meio do tá caminho eu pensei, não sei. Talvez. Se tu tá ouvindo no Spotify e no YouTube, o mínimo que você tem que fazer, então, por essa aula que o Thiagão deu de graça, além de seguir ele aqui no link da descrição, é fazer o quê? 5 estrelas aí no Spotify, eu vou enviesar mesmo e foda-se. Então não tem nota pra você dar, é 5 e tá tudo certo. Tá maluco. E aí, além disso, compartilhar esse conteúdo aqui com seu amigo. Ele mesmo falou, tem uma porrada de gente que você não tá te ajudando, mas você pode ajudar compartilhando esse material. Não esqueça de curtir e compartilhar também no YouTube, vai ser replicado lá esse material. Exato. E ninguém quer rogar praga pra ninguém. Mas se tu ouvir, sem dar 5 estrelas, não compartilhar... Lembra que o Thiago falou aqui da cultura de experimento? O Thiago falou aqui dos ganhos, né? Pô, da fatura do cartão. Da fatura do cartão. Ninguém quer que esses problemas que ele listou aconteçam com você. Eu não quero, você não quer, Thiago não quer. Basta que faça o quê? Curta, compartilha. Não é nada demais, 5 estrelas, não é nada demais. assina, siga. Você assistiu isso aqui até agora sem pagar porra nenhuma. Então, pelo amor de Deus. Thiagão, obrigado pela aula em formato de podcast aqui. Demorou, mas, porra, saiu em aula. Saímos da melhor experiência possível dentro da RD Summit. Porra, foi do caralho. Obrigado pela moral, viu, cara? Gente, obrigado a vocês. Sempre um prazer estar falando com vocês aí. Vamos pra próxima, então. Boa, Não, mas agora eu quero no Rio de Janeiro. Aí sim. Ele pode, quem sabe, estrear Analytics Mansion. O estúdio era pequeno, era Analytics House. Agora é o triplo Analytics Mansion. Quando a gente for pro quádruplo, é bunker. Ele errou demais. O nome da outra, por ser de ser menor, tinha que ser Analytics Kitnet. Analytics Flat. Um abraço e até o próximo episódio. Valeu! Valeu, gente.